Bom dia, quarto ano! E que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, não é? Hoje é sexta-feira, é o dia mais esperado por vocês, não é? Um pezinho aí, um play no descanso, né? Nas coisas prazerosas aí que vocês reservam aí pro final de semana. Quero desejar aí muita paz, muita saúde, que vocês continuem se cuidando, se protegendo, tá? Fazendo aí o distanciamento social, evitando aglomerações e todas aquelas coisas que a gente já sabe. Olha, eu vou colocar no grupo, mas eu já quero lembrar para vocês que eu coloquei essa semana, quarta-feira, né? Uma atividadezinha para que vocês estejam falando um pouco aí sobre a chegada do Conde Maurício de Nassau, as contribuições que ele deixou aqui, né, para o nosso estado, para nossa cidade de Recife e Olinda. E eu coloquei dia 1 de setembro, na verdade é dia 2. Vocês já sabem que essa atividade é pré-história, né? Porém a data saiu errado, eu coloquei errado. Porque esse mês de agosto são 31 dias. Então houve essa variação aí, tá certo? Então hoje sexta-feira é um dia bem corrido, bem prensadinho, né? Porque tem outras atividades. Mas eu resolvi fazer para que vocês fiquem calmos e a gente também fique calmo, não fique naquele super controle dos horários, tá certo? E como combinado, hoje é sexta-feira, aula de geografia e hoje eu trago o tema sobre vegetação. Bora lá? Então vamos lá. Vocês vão abrir na página 138, tá? Até a página, a gente vai fazer a leitura até a página 142. Ele traz, gente, as vegetações, ele vai trazer um mapa principal para vocês. Então, ele vai trazer a vegetação, vai trazer esse mapa, né, mapeando aí a paisagem, né, como se apresenta essa paisagem do Brasil relacionado à vegetação, que nada mais é que são os elementos que compõem, né, a nossa paisagem. Consequentemente, essa vegetação, ela é influenciada pelo clima, né, ela se apresenta de acordo com essa variação climática. Então, é uma ramificação, é um interligado ao outro, certo? Então, essa vegetação nada mais é do que a paisagem, tá? Não é a paisagem da praia, não, tá? Não é a paisagem do mar, é a paisagem de uma plantação, né? Que vai se apresentar aí formando esse conjunto aí chamado vegetação, tá certo? Eu quero que a gente acompanhe aí a leitura da página 138 e, consequentemente, à medida que eu for lendo, eu vou explicando para vocês, tá? Então, a vegetação é um dos elementos que compõem a paisagem, né? No Brasil, há diversos tipos de vegetação, por causa da variedade do tipo de solo e também do clima, tá? A vegetação nada mais é, minha gente, que o conjunto das plantas que nascem e crescem naturalmente numa região, tá? O mapa da vegetação aqui embaixo indica os locais onde existem determinados tipos de planta. Vamos observar? O verde é toda a floresta amazônica e é óbvio aí que ela vai pegar toda essa região aí da Amazônia, né? Já tá sinalizando. O rosinha, que fica pegando aí um pedacinho do Pará, né, do Maranhão, é a Mata dos Cocais, tá certo? Dá para vocês visualizarem aí. O laranja é a Mata Tropical, que se a gente observar, ela tem uma grande porcentagem, um grande domínio aí sobre nosso território brasileiro, esse laranja, né? Até porque somos do clima tropical. Esse verde um pouquinho mais escuro é a Mata Atlântica. Ela corta aí toda a região da costa litorânea, né? Até o finalzinho. E nós temos as formações arbustivas e herbáceas, que são as plantas, as árvores, tá? A gente tem o cerrado,
que fica bem localizado aí no centro-oeste, puxando para o sul-sudeste, pegando um pedacinho do nordeste. A gente tem a caatinga que se localiza, se concentra mais na região nordeste, esse amarelão aí. O lilás são os campos, né? Também pegando um pedacinho aí do sul-sudeste. E nós temos formações complexas e litorâneas que também pega essa faixa aí da costa litorânea, que é a vegetação do Pantanal e a vegetação litorânea, localizada aí nos mangues. Esse é o mapa do Brasil, constituindo aí separadamente aí a nossa vegetação, certo? A nossa paisagem, influenciada pelo solo e pelo clima. Conheça um pouco das principais formações vegetais do Brasil. E agora, formações vegetais. A gente tem as matas dos pinhais, nós temos a Mata Atlântica, nós temos a Caatinga, nós temos a Floresta Amazônica, nós temos a vegetação litorânea e o cerrado. E agora a gente vai exemplificar. O que é que tem na Mata dos Pinhais ou na Mata Araucária? Ela é a mais explorada. O que ela traz de recurso pra gente? Em questões de madeira, tá? Encontrada mais no sul do Brasil, essa Mata dos Pinhais ou Mata Araucária. O clima nessa região é um pouquinho subtropical e possui uma mata aberta onde se encontram os pinheiros do Paraná, esses pinheiros que tá mostrando aí na foto, tá? Subtropical, não é nem muito quente nem muito frio, mas é mais úmido, certo? E a Mata Atlântica, vamos conhecer ela, também conhecida como Floresta Atlântica, é uma floresta tropical formada principalmente por árvores que crescem aproximadamente uma das outras. Estendia-se por uma extensa e larga faixa de costa brasileira, desde o Rio Grande do Norte, lá em cima, tá? Até o Rio Grande do Sul, lá embaixo, na pontinha do Brasil, como também vários trechos do interior do Brasil. Foi muito sacrificada desde a ocupação dos portugueses no Brasil. Ninguém sabe por quê, né? Contudo, ainda restam algumas áreas com reservas de mata, onde se podem observar plantas ornamentais de várias espécies e o habitat dela, a comunidade dela, o conjunto dela, tem vários animais silvestres. O clima lá é tropical. Tem muita reserva de Mata Atlântica, certo? Reserva, quando a gente fala reserva, é reservado mesmo, algum órgão, né, público que reserva ela, patrocina, digamos assim, ela e fica cuidando, né, para que as pessoas não venham e tenham domínio e pratiquem aí a devastação. Já na Caatinga, né, mais concentrada aqui na região do Nordeste, no sertão do Nordeste, a região do clima tropical é semiárido, mais sequinho. Encontramos a caatinga, formada por plantas de folhas grossas, espinhosas e outras rasteiras com galhos secos e poucas folhas. A gente tem um exemplo aí do cacto, né? Alguns vegetais típicos da caatinga, nós temos a palma, tá? Vocês podem dar uma olhadinha no Google como ela é. O mandacaru, o xique-xique, o agave, uma variedade imensa de cactos. Olha aí a foto aí representando a caatinga mais seco, né, gente? Já o cerrado, ele possui uma vegetação que ocorre em áreas de clima tropical, quente e com pouca umidade, principalmente nos planaltos, nas regiões mais altas do Brasil central. Ele é formado por capim-grama, tá? Com algumas árvores isoladas, poucas árvores juntas. O cerrado aparece principalmente no sul do Rio Grande do Sul e na planície do Pantanal. É próprio para a criação de gado e para plantações de trigo, soja e de outros cereais, por ela ser mais plana, né? Mais plana aí, o cerrado. O Pantanal, na página 141, é um território onde se encontra a grande reserva nacional da flora e da fauna. Fauna é um conjunto de vários animais, de espécies de animais, e flora da floresta, certo?
de plantas, considerado um paraíso natural, o Pantanal. Localiza-se em Mato Grosso, na divisa entre a Bolívia e o Paraguai, certo? Existe uma preocupação das autoridades em fiscalizar e preservar várias espécies que estão em extinção aí no Pantanal, junto ao IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, onde eles cuidam, né, dessa vegetação, desses animais em espécie, e eles também fiscalizam o solo e a água. Seu clima é tropical, Pantanal. Floresta amazônica é uma floresta tropical. A gente viu Mata Atlântica, tá? Agora a gente tá vendo floresta amazônica, mais para cima, lá para a região norte. É um clima tropical que ocorre em áreas de clima equatorial, que rodeia o norte do Brasil, mais em cima, tá? Mais próximo da linha do Equador. Ela tem matas densas, pesadas e impenetráveis, pois suas árvores são de grande porte e próximas uma das outras. Certo? E para finalizar, a gente tem um mangue aqui na costa litorânea. Vamos ver o mangue, falar um pouquinho aí do mangue. Existe ao longo de toda a costa do Oceano Atlântico, que é a beira aí do oceano, né? A margem do oceano, de forma variada a vegetação litorânea, né? E a gente abre aí espaço para o mangue nessa vegetação litorânea. São encontradas no litoral, próximo a foz de rios, onde se dá a mistura da água doce com a água salgada, tá? As plantas dos mangues apresentam dois tipos de raízes, as que ficam no solo pantanoso, aquático, né? E as respiratórias que ficam fora da água. Não sei se vocês já observaram no mangue aquelas raízes mais fincadas, né? Onde eles pegam aí os siris, os caranguejos, e tem as respiratórias que são para fora. As que fixam no solo pantanoso e as respiratórias que ficam fora da água. É um ambiente apreciado por diversos tipos de animais como caranguejo, camarão, siri e vários outros tipos de crustáceos. É lá de onde saem essas guloseimas, né? Essa culinária aí. As aves marinhas também utilizam o mangue para repouso, algumas aves, alimentação e reprodução, formando assim o manguezal, que é considerado o berçário da vida marinha. Olha, é o berço aí de algumas aves aí, né, onde elas depositam. O clima é tropical, úmido e chuvoso, pela influência, né, do oceano. E a gente tem a vegetação de praia. E costuma ir à praia, sempre vê aí uma vegetação, né, na praia. Vai dizer que vocês nunca viram coqueiro, nunca viram aqueles matinhos. É composta por plantas rasteiras encontradas nas áreas da praia. Em vários lugares do litoral brasileiro é comum encontrarmos coqueiro. E o clima lá é tropical. É o clima que rege aí o nosso Brasil. Brasilzão. E por hoje é só. Tá vendo como a vegetação ela constitui aí uma paisagem aí para o nosso Brasil, né, para o nosso país, assim como na Europa tem a vegetação deles, assim como na Ásia tem a vegetação deles, assim como na África tem a vegetação deles, nós também temos a nossa e precisamos saber, né, para que a gente possa aí ficar mais atentos, né, quando a gente escutar na televisão os tipos de vegetação, se falar, né, e o clima também aí que vai influenciar aí o solo, a gente faz aí um intercâmbio aí, uma ligação, tá certo, meus amores? Foi bem simples, né? Foi uma leitura explicada. E voltem, né, para as atividades propostas aí da 143 até a 147. Até a 147, certo? E na próxima aula de geografia, sexta-feira, a gente finaliza, a próxima semana, a gente finaliza aí os conteúdos. E depois a gente vai para nossa semaninha de culminância, tá certo? Da segunda unidade para entrar aí na terceira, tá bom? Um cheiro. Agarra meu cheiro daí que eu agarro de vocês daqui. Bom final de semana, fiquem com Deus. Assistam a aulinha de Tia Maiara. Se por um acaso for solicitado
que vocês realizem, que seja gravado, gravem, que é importante essa participação, tá? De vocês nas outras aulinhas extras. Tô sentindo falta também das aulinhas de educação física, tá, gente? Se cuidem, se protejam, pelo amor de Deus. Usem álcool gel, usem máscara, se for necessário vocês saírem. Brinquem, né, com proteção, vocês precisam brincar, precisam cuidar da mente também, né? Para que vocês não fiquem ansiosos. E todos os dias, ó, o peixinho sobe. Quando o peixinho desce do aquário, solta, faz umas 10 vezes, né? Cheira a florzinha, apaga a vela. Para que a gente entre na nossa sala virtual em paz e com calmaria, tá bom? Cheiro! Até a próxima aula, se Deus quiser, próxima semana, segunda-feira, finalizando tudo, tá? Cheirinho!